No meio de tanta confusão, tanta dúvida, tanta especulação, tantos questionamentos, e se você descobrisse qual a receita para uma vida feliz, para uma vida próspera, para uma vida saudável? Se essa receita fosse como uma receita de bolo que te direcionasse num caminho para uma vida melhor, para uma vida satisfatória. Dependendo da pessoa que estiver assistindo esse vídeo, dependendo da idade, dependendo da cultura, obviamente que ela poderá me dizer, sim, existe uma receita para nós prosperarmos na vida, para uma vida melhor. E essa receita, com certeza, ela pode ser traduzida por comprometimento, por disciplina, por responsabilidade, por aquisição de conhecimento, enfim, todas esses atributos colocados para uma vida material. E com certeza eu lhes diria, sim, você está certo. Todos nós, seres humanos, precisamos de uma quantidade de disciplina, de comprometimento, de responsabilidade, de aquisição de conhecimento e, inclusive, de estarmos dentro, respeitando as leis de nosso país, enfim. Porém, a questão que fica seria somente esses atributos puramente físicos o suficiente para uma vida plena, para uma vida próspera, para uma vida saudável? Seria realmente? Porque daí nós poderíamos observar a nossa volta e nós veríamos diversos exemplos de pessoas que seguiram esta receita de bolo imposta pela sociedade, imposta por um sistema físico, um sistema humano, e muitas pessoas que não alcançaram esse êxito. Muitas pessoas com um nível de conhecimento altíssimo, pessoas com um nível de comprometimento, com um nível de disciplina e que não conseguem alcançar objetivos, sejam eles quais forem, em relação a outras pessoas que conseguem alcançar esses objetivos e muitas vezes sem a mesma quantidade de esforço físico que aquela pessoa teve. Então, a partir disso e a partir de diversas questões das quais nós temos que conviver na vida, como, por exemplo, a morte, a doença, a indiferença social, as desigualdades, a infelicidade, a tristeza, tantos atributos que parecem fugir da nossa alçada, que parecem fugir do nosso controle. Então, mediante essas coisas, teria alguma receita de bolo da qual pudesse explicar todas essas coisas e fazer-nos, então, ter uma vida mais satisfatória, mais plena, alcançando, então, os nossos desejos, as nossas vontades. E a resposta que eu lhe dou nesse vídeo é que sim, existe. E essa receita, ela pode explicar tanto as questões materiais como elas se adequam e estão baseadas no sistema científico. Há cerca de 100 anos depois de Cristo, foram encontrados registros que ficaram conhecidos como corpus hermeticum. Esses registros super valiosos e dados atenção nos dias de hoje, a autoria desses registros é atribuída a Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, ele é inspirado no deus Tote, do Egito, há 2.500 anos antes de Cristo. Isso com registros de textos em hieroglíficos
que nós temos hoje. Portanto, existiu a comunidade egípcia de 2.500 anos antes de Cristo falava sobre um deus chamado Tote e que depois, então, ficou conhecido na Grécia como Hermes Trismegistus e que teria escrito, então, esses textos chamados de Corpus Hermeticum, que ficou conhecido 100 anos depois de Cristo. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que nós estamos falando de um texto de mais de 4.500 anos atrás, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo e mais os 2.025 anos, que é o qual nós nos encontramos depois de Cristo, ou seja, mais de 4.500 anos atrás. E como que esses textos, eles se enquadram perfeitamente ao conhecimento que nós temos hoje. E o que esses textos nos diz e como que eles poderiam ser utilizados como essa receita de bolo para uma vida mais plena, mais satisfatória. É isso que nós vamos ver então no conteúdo de hoje, que são as 7 leis herméticas. A primeira dessas 7 leis herméticas diz que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que toda a realidade externa, ela é criada por uma realidade interna, por uma realidade mental, e que no universo todo permeia uma consciência, uma mente que está criando todas as coisas. Hoje, a física quântica, ela nos mostra que a realidade, ela pode ser influenciada pela observação, ou seja, pela mente, por uma consciência. E se nós, então, estivermos realmente criando todas as coisas a partir da nossa mente, a partir do mentalismo, a partir de uma consciência universal. Portanto, se o todo, se o universo material e imaterial pode ser explicado por uma essência mental, cabe a nós então decidirmos a que frequência nós iremos nos encaixar, nós iremos vibrar desta mente universal. O segundo princípio, ou a segunda lei hermética, ela fala sobre o princípio da correspondência. Ou seja, ela diz que tudo que está em cima está embaixo. Isso parece também ser muito claro e explicado com a ciência que nós temos hoje, onde o que nós percebemos é que se nós fizermos uma viagem ao nosso interior ou ao interior de todas as coisas, o que nós veremos é um sistema atômico funcionando como se fosse um universo. Ou seja, nós estaríamos falando de órbitas, de partículas orbitando um núcleo, como se fosse planetas orbitando suas estrelas no universo. Isso dando a entender, então, que tudo o que está embaixo, tudo o que está dentro, replica aquilo que está acima, aquilo que está fora. Esse é o princípio da correspondência, ou seja, não há diferença, não há distinção. Cabe a nós, então, abrirmos os olhos para enxergar as realidades. Tudo que está lá em cima é a mesma coisa do que está aqui embaixo. A terceira lei, e essa uma das que eu acho mais empolgantes e contemporâneas, é o princípio de que tudo é vibração, tudo vibra, tudo está em movimento. E sobre essa lei que eu gostaria de detalhar um pouco mais sobre como nós podemos confiar nesses princípios, nessas leis herméticas
que eu trago aqui para vocês. Como eu iniciei esse vídeo falando sobre o tempo, sobre quando que foi achado esses textos, ou seja, o corpus hermético, há 100 anos depois de Cristo, e que esse texto ele foi atribuído então a Hermes Trismegistus, ou seja, o deus Tote, considerado pelos egípcios, há 2.500 anos antes de Cristo. E por que que isso é tão importante? Ora, veja, naquela época, seja há 2.500 anos antes de Cristo, ou até mesmo há 100 anos depois de Cristo, nós não tínhamos a ciência, o conhecimento que nós temos hoje. Há 2.500 anos antes de Cristo, nós não sabíamos nem o que era o átomo, nem que existia essa partícula tão pequena no interior de todas as coisas. E muito menos sabíamos como que tudo isso funcionava. E o interessante é que esses textos já diziam que tudo é vibração. Nada está parado, tudo está em movimento. Imagina você, então, faça uma reflexão mental nesse momento e se coloque no tempo de Jesus Cristo ou há 100 anos depois de Jesus Cristo, onde você poderia ver uma pedra e o que você diria? Que aquela pedra está parada. As ondas do mar, essas sim estão em movimento porque elas são energia, apesar de nem se ter o conhecimento do que era energia naquela época. E você via uma construção, uma parede, e você poderia afirmar que aquilo estava parado. Porém, segundo Hermes Trismegistus, ou Tote, como você queira chamar, ele disse o contrário, que não estava parado. Na verdade, nada nesse universo estava parado, tudo estava em constante movimento, tudo estava vibrando. E o interessante é que no século XIX, inicia no século XIX, então aproximadamente nos anos de 1859, com James Clerk Maxwell e também Boltzmann, onde eles descobriram através de um experimento que as partículas, as moléculas de um gás estavam em constante movimento. Então esse foi o início da nossa ciência contemporânea para mostrar que no interior de todas as coisas nada estava parado, nada podia estar parado. Tudo estava em movimento. E isso então, essa teoria, ela foi confirmada no século XX, mais precisamente entre os anos, na década de 1920 a 1930, por Heisenberg e Schrödinger, onde eles formularam o que nós conhecemos hoje por mecânica quântica. E essa mecânica quântica, ela pôde demonstrar cálculos precisos sobre os modos vibracionais das partículas, das moléculas, dos átomos. Hoje, então, é unanimidade na ciência de que nós temos, tanto nós quanto qualquer coisa nesse universo, um interior formado por átomos que são formados por partículas que estão em constante vibração, em constante movimento. Isso não parece ser muito sólido para nós olharmos pelo menos um pouquinho com maior atenção para esses textos herméticos, ou seja, tudo no universo está em vibração e você percebe que as coisas que foram ditas, foram achadas há 100 anos depois de Cristo, elas vão se interligando. Dos três princípios que eu falei até agora, o todo
é mente. O que há em cima, há embaixo, o princípio da correspondência, ou seja, o que existe fora, existe dentro, ou seja, o que existe no mundo macro, no mundo grande, é o que existe no mundo micro, no mundo pequeno, e que tudo está em constante movimento, em vibração. E outra aprendizagem que nós podemos tirar isso é que se está em vibração, e é correto dizer que está, todas as coisas vibram numa determinada frequência. E é isso que vai determinar o que é frio, o que é quente, o que é muito sólido, o que é gasoso, o que é líquido, a frequência, ou seja, a velocidade com qual as coisas estão vibrando. E saibam vocês que tanto os nossos corpos possuem uma velocidade de vibração, ou seja, uma frequência de vibração, como os nossos pensamentos também possuem uma velocidade, uma frequência de vibração. E é justamente isto que vai determinar o seu comportamento, o seu humor, inclusive o seu nível de saúde ou doença. O quarto princípio, ou a quarta lei hermética, fala sobre o princípio da polaridade. Olha que conhecimento interessantíssimo também, trazido por nós antes de uma ciência conhecida hoje. Ou seja, Hermes Trismegistus já dizia que tudo tem o seu polo. Positivo, negativo, tudo tem os seus lados, o lado direito, o lado esquerdo, tudo tem os seus opostos, os seus polos. Isso é muito visível também quando nós medimos a temperatura de um corpo. Aquele corpo, ele continua sendo o mesmo quando ele está vibrando muito, ou seja, num polo, diríamos, desse lado, ou quando ele está vibrando pouco, ou seja, num polo deste lado. Então, tudo é duplo. O dia, a noite, a sombra, a luz, o frio, o quente. O universo, então, parece se comportar de uma maneira polar, de uma maneira dupla. Nós temos o Polo Norte, o Polo Sul, tudo que você possa imaginar tem as suas polaridades. Então, o que nos mostra também que nós podemos escolher, optar em qual polaridade que nós vamos estar vibrando, ou seja, que nós vamos estar inseridos, experimentando em termos de realidade. A quinta lei fala sobre o princípio do ritmo, ou seja, o fluxo e o refluxo das marés. Tudo no universo, seja visto ou não visto, tem seu ritmo. Os batimentos cardíacos, os movimentos das marés, os movimentos dos planetas, tudo segue um ritmo perfeito e que não muda. O ciclo da vida entre nascimento e morte, tudo faz parte de um ritmo que nunca é alterado, que nunca muda. Então, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da sua fé, você tem que aceitar que todas as coisas possuem um ritmo e um ritmo perfeito, um ciclo perfeito. Veja o ciclo da fotossíntese, por exemplo, onde as plantas recebem a luz solar e transformam essa luz solar em oxigênio, que irá então alimentar a vida humana, tudo num ritmo perfeito, sem nunca ter sido alterado desde o início, lá nos 4,5 bilhões de anos atrás do planeta Terra. A sexta lei hermética, portanto a penúltima lei hermética, fala sobre um princípio que esse sim é muito utilizado no sistema humano, nos meios sociais, nos meios materiais, que é o princípio da causa e efeito. Esse é muito conhecido por todos vocês, que ele diz que
todo o efeito teve sua causa, e toda causa gerará um efeito. E isso é muito claro, tanto a níveis universais, tanto a níveis mais macroscópicos, grandes, quanto para nós mesmos, para a nossa vida. E é em base desse princípio que a ciência trabalha nos dias de hoje para prever resultados. Toda a ciência, quando ela quer prever algo, seja inclusive se vai chover ou se não vai chover, ou se algo irá acontecer e de que forma irá acontecer, ela estuda então a causa. E estudando a causa, ela sabe nos dizer qual será o efeito. Então, isso fica muito claro para a nossa vida, para o nosso caminho, de que aquilo que nós estivermos fazendo hoje, pensando hoje, acreditando hoje, a forma como nós estamos vibrando hoje será a forma respondida no futuro. Seja esse futuro daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então fica muito claro para nós enxergarmos o nosso futuro e sabermos como nós estaremos no nosso futuro, mediante as coisas que nós estamos fazendo hoje, no presente. Ou seja, o hoje, o presente, é quem determinará o nosso futuro. Porém, como falado tanto aqui nesse vídeo, não se trata apenas de coisas materiais. Ou seja, se eu estudar hoje, se eu tiver determinada disciplina, enfim, eu vou alcançar os objetivos X, Y, Z. Pode ser que sim, existe uma probabilidade grande que sim, mas isso não significa que outras coisas na minha vida serão preenchidas. E eu só serei totalmente preenchido, ou minha vida só será totalmente plena, se eu seguir esse princípio da causa e do efeito, não apenas em termos materiais, em termos de sistemas sociais, mas também em termos mentais, em termos conscienciais. E o sétimo e último princípio, a sétima e última lei, é o princípio do gênero, que diz que tudo tem o seu lado masculino e o seu lado feminino. E quando isto foi falado, ele não estava querendo dizer apenas sobre sexos opostos, como nós conhecemos hoje, do sexo masculino e do sexo feminino, mas sim que tudo existe um lado de ação, um lado masculino e um lado de emoção, um lado feminino. E isso é bem considerado também nas próprias religiões, que colocam um Deus homem, um Deus pai, criando todas as coisas, e uma deusa mãe, como a deusa natureza, a deusa da terra e tantas outras deusas que foram mais amor, que foram de uma característica mais emocional. Então é muito importante também nós lidarmos com esse princípio dentro de nós, ou seja, ele irá nos mostrar, junto inclusive do princípio dos opostos, dos polos, que nós não temos que ser dentro de nós apenas masculinos demais, ou seja, duros demais, ou apenas femininos demais, ou seja, emotivos demais. É justamente essa harmonia entre os sexos, entre os opostos, que nos fará uma pessoa mais plena, um ser humano mais harmonioso e, com isso, então, conseguirmos trilharmos essa nossa aventura, que é viver de uma forma muito mais plena. Bom, esses são os 7 princípios, as 7 leis que eu quis trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo. E como vocês puderam perceber, inclusive eu incentivo, eu encorajo vocês a pesquisarem mais sobre essas 7 leis herméticas, porque da primeira até a última, elas não são leis
díspares, elas não são leis separadas, elas são leis que se complementam, desde o mentalismo universal até o princípio do gênero, e vagueando entre o princípio da vibração, entre o princípio da correspondência, enfim, elas se complementam, e que estas leis que foram explicadas há mais de 4.000 anos atrás, elas são então corroboradas pela ciência que nós temos hoje. Então nós podemos dizer que não se trata apenas de uma questão de fé, se trata de uma questão racional e uma questão que pode ser explicada nos dias de hoje. E se é dessa forma, por que então não darmos atenção a estas leis e aplicarmos imediatamente nas nossas vidas? Então, para você que ficou aqui até o final, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe, muito importante, de colocar, expor aqui os seus comentários sobre o que você pensa sobre isso que foi falado, e se você quer mais conteúdo sobre esse, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.